Olá pessoal, aqui é Diogo Kerber, sou do Invest.com Brasil e se você vem acompanhando as nossas listas de ações atualizadas mensalmente pela PropX, mas ainda estava com o pé atrás, sem saber por que ou como uma ação é selecionada pela nossa IA, então esse vídeo é para você. A gente entende que mesmo que essas inteligências artificiais de stock picking sejam consistentes e tragam um histórico de desempenho melhor do que o mercado em geral, é difícil confiar se os critérios para essa seleção não forem transparentes. Por esse motivo, a gente lançou uma nova atualização para a PropX IA, que agora mostra claramente qual é o racional por trás de cada escolha feita pela inteligência artificial, seja para adicionar uma ação ou retirar um ativo de uma das suas estratégias. Nesse vídeo, a gente vai entender como funciona a PropX IA em geral, deixando claro como ela se diferencia das outras ferramentas de stock picking automático. A gente vai ver em mais detalhes o que é essa nova atualização e onde você encontra os racionais de investimento. E, por fim, como você pode utilizar esses racionais para tomar as suas próprias decisões. Vamos lá, o que é a PropX IA? A PropX IA é uma inteligência artificial que utiliza aprendizado de máquina, que é o machine learning, para fazer seleções de ações. E diferente de outras ferramentas, ela não é um filtro simples de ações que utiliza regras fixas para fazer as seleções. Não, ela utiliza técnicas de aprendizado baseadas em estatísticas para identificar quais métricas de ações têm sido mais relevantes para determinar bons desempenhos de ações. Dessa forma, ela pode se adaptar de forma dinâmica aos movimentos de mercado e também às atualizações de fundamentos das empresas e outras mudanças de preço também. E ela utiliza esse modelo para rebalancear as estratégias no começo de cada mês e assim ter sempre listas atualizadas com as ações que têm maior probabilidade estatística de superar o mercado. E esse modelo tem trazido resultados consistentes, com excelentes retornos acima dos índices de referência, mas nem sempre o motivo por trás dessas escolhas das ações eram tão óbvias. E foi para isso que veio essa nova atualização de racionais da PropX. Os comentários mais comuns que a gente recebia de usuários é que a PropX IA muitas vezes parecia uma caixa preta. Pode ser que a seleção que ela tivesse feito fosse realmente boa, mas não ficava claro como que a IA raciocinou para chegar à conclusão de que aquela ação tinha potencial de superar a performance do mercado. Para resolver essa questão, a gente adicionou a coluna de justificativas à seção de histórico de escolhas de cada uma das estratégias da PropX IA. Essa coluna é atualizada em tempo real a cada novo rebalanceamento, e essa funcionalidade acaba respondendo a algumas perguntas essenciais do investidor mais consciente e sério, como quais dados o modelo levou em consideração, quais fatores tiveram mais peso na tomada de decisão, houve mudanças de sentimento de mercado ou de fundamentos da empresa que levaram à inclusão ou à remoção daquela ação. Então aqui na seção da PropX IA você vai encontrar dentro de cada uma das estratégias. No Brasil nós temos 4 estratégias, como vocês podem ver, e clicando aqui, descendo um pouco, você encontra a aba de histórico de escolhas. E a justificativa está justamente aqui na lateral. Então você tem a justificativa, título da justificativa e clicando em exibir mais, você tem um racional completo da inteligência artificial para tomar aquela decisão, tanto de adicionar, como é o caso aqui da 300, ou então para retirar, como é o caso de Carrefour, por exemplo. A nossa IA processa mais de 150 variáveis de mercado, desde crescimento de lucros e margem, até valuations específicos para cada setor e as últimas revisões de analistas, por exemplo. E aí ela dá pesos diferentes para cada fator com base em dados estatísticos. Por fim, ela monta um texto, como esse que você está vendo na minha tela, com a explicação resumida para você entender tudo. Vale ressaltar que o sistema também junta mudanças quantitativas a acontecimentos do mundo real, como o aumento de margem operacional ligado a uma queda de custos de material, por exemplo. E isso é uma excelente forma não só de entender o racional por trás das decisões de IA, mas também para aprender a internalizar quais métricas e relações mais importam na hora de analisar uma ação em diferentes contextos de mercado. Ou seja, é uma excelente ferramenta para você aprender a analisar ações sozinho também. É importante deixar claro também o que exatamente é essa aba de justificativas e o que ela não é. As estratégias da PropX IA são desenvolvidas com um objetivo muito específico, que é superar o desempenho de um índice de referência usando uma base de peso semelhante e inputs sistemáticos. Ou seja, isso não significa que uma ação adicionada a uma estratégia obrigatoriamente vai superar o mercado, ou então que uma ação que foi removida deixou de ser um bom investimento. Significa apenas que a IA decidiu que, com base nos critérios e racional, as ações adicionadas eram mais adequadas para aquela estratégia específica naquele mês específico. Ou seja, essas justificativas não devem ser consideradas uma recomendação de investimento, mas sim como um elemento a se considerar a mais na análise e pesquisa de ações e oportunidades de investimento.
Além disso, os racionais refletem apenas a visão do modelo, não necessariamente o consenso de mercado. O que significa que os analistas podem considerar que uma ação continua tendo um bom potencial de crescimento no longo prazo, mesmo que a IA tenha retirado da estratégia naquele mês específico. Essa troca também pode acontecer por uma simples mudança de ranking. Ou seja, na estratégia Melhores Ações Brasileiras, que é a que está na minha tela, se a ação na posição 20 cair para 21, ela vai sair da lista apenas por conta do limite de 20 ações permitidas na estratégia, que não necessariamente significa que os fundamentos da empresa envolvida pioraram. Inclusive, pode ser que uma mesma ação seja removida de uma estratégia e incluída em outra no mesmo rebalanceamento, simplesmente por conta dos diferentes critérios usados em cada um. Então é isso, essa foi a explicação sobre a nova atualização da Propix IA. Se você ficou com qualquer outra dúvida, é só deixar aí embaixo nos comentários. E para ter acesso a essas listas exclusivas de ações selecionadas por IA, é só assinar o Investing Pro por menos de R$ 2 por dia. O link também está na descrição. Eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!